Aleluia. Tem muita unção de Deus aqui, né, queridos? Muita unção de Deus. Glória a Deus. Porque a unção, ela... Cadê o Samuel? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, Samuel. A unção... Cada um aqui tem um nível de unção. E quando o povo se reúne, essa unção triplica, dobra, né? Cada um tem uma porção da unção. Vós tendes a unção dos santos. A palavra do Senhor diz, a unção dos santos. Pode baixar um pouquinho, Samuel? Também alto. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios. A unção dos santos. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Som, alô? Som. Sempre exaltar. Capítulo 3, versículo 1. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Aleluia! Não porque nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como que se partisse de nós. Pelo contrário, nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória ao ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desfanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Olha o 12. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas o sentido deles embotaram
pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha o capítulo 4. Pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Meu Deus do céu, que texto, gente. Jesus amado. Paulo está falando aqui a respeito da graça e da lei. Paulo está dizendo que toda vez que é lido a lei, toda vez que é lido Moisés, a Bíblia diz que é colocado o véu. É colocado o véu. A lei, ela tampa os nossos olhos, querido, de maneira que nós não conseguimos olhar para o Senhor, de maneira que nós não podemos entender o Senhor. Porque quando nós estamos sendo ministrados pela lei, eu digo isso porque, querido, em um monte de lugar está sendo ministrado a lei até hoje. Está sendo ministrado a lei, está sendo ministrado a condenação, está sendo ministrado a condenação sobre o pecado. A Bíblia diz que tais ministrações ainda está colocando o véu sobre o povo. E quando o véu é colocado, nós não conseguimos olhar para o Senhor. Nós não conseguimos enxergar o que o Senhor fez em sua obra consumada. Porque a lei está sempre dizendo, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que se comportar dessa maneira, você tem que atingir essa maneira de agir, de comportamento. E a graça, querido, está sempre dizendo, Jesus fez, Ele fez, Jesus Jesus pode. A graça de Deus, Simeão, ela tirou o foco de nós mesmos. Tirou o foco de nós mesmos e colocou o nosso foco em Jesus. O Pai, quando Ele olha para mim e para você, querido, Ele está vendo o próprio Filho dele em nós. Por isso que não há nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Deus imputou sobre Jesus todo o pecado. Deus imputou em Jesus toda a enfermidade. Deus imputou em Jesus toda a miséria. Deus imputou em Jesus toda a pobreza. Deus imputou em Jesus toda a condenação, para que eu e você
não andasse em condenação, não andasse em miséria, não andasse em enfermidades. Por isso, querido, quando nós enfrentamos qualquer momento de adversidade, de circunstância na vida, o segredo é olhar para Jesus. E a graça, ela escancara Jesus na nossa frente, no nosso olhar, no nosso caminhar. Quem vive na graça, quem entendeu a graça, querido, ele está sempre olhando para Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. E interessante que Deus deu uma estratégia para Moisés. O povo estava sendo picado pela serpente no deserto, estavam morrendo. Deus falou para Moisés: você vai levantar uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para a serpente vai ser curado. E Jesus, lá em João capítulo 2 ou capítulo 1, eu não me lembro aqui agora, diz assim: assim como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho de Deus seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, crer no Senhor Jesus, crer é ver Jesus. Crer é ver Jesus. Crer é ver Jesus. Quando você vê Jesus numa situação, querido, você nem ora mais. Não tem o que fazer, não tem o que pedir, não tem o que clamar, não tem. Quando você vê Jesus numa situação, acabou. Acabou. Problema, muitas vezes, o nosso problema muitas vezes, é que o véu está colocado. Querido, isso talvez, ou a maioria das vezes, não é culpa nossa. Por muitos anos nós recebemos ministrações da graça, mas misturado com a lei. E o Senhor, alguns anos atrás, alguns meses atrás, um ano atrás, Ele disse para mim, 1 ano e meio, separa. E Ele foi muito radical comigo. Ele falou: separa da sua vida tudo que é da lei com tudo que é da graça, e fica só com a graça. Por isso, querido, eu não concordo com o que as pessoas estão dizendo, que se pregar a graça, o povo vai virar libertino. Querido, todos que tiveram um encontro com a graça de Deus, na palavra de Deus, eles não se tornaram libertinos, eles se tornaram livres. Porque a condenação gera peso, gera morte. A Bíblia chama o ministério da lei o ministério da morte. A Bíblia diz que esse ministério foi escrito em tábuas de pedra. Ele está falando dos 10 mandamentos, ele está falando da lei, ele está falando do Velho Testamento. Ele está falando, Paulo está falando aqui, que todas as vezes que é ensinado sobre a lei, todas as vezes que é lido a lei, o véu é colocado. Isso não está explicado, porque muitas pessoas não conseguem vencer. Parece que o câncer é maior do que a fé. Parece que a pobreza é maior, e aí começa a ter justificativas, doutrinas, para justificar a incredulidade. Porque toda vez que nós meditamos na graça de Deus, querido, Paulo falou assim: tendo tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. Ousadia no falar. A lei te oprime, a lei condena, a graça te dá uma ousadia, querido. A Bíblia diz lá em Hebreus: tendo ousadia para entrar diante do trono da graça, para você achar o que você precisa, o que você necessita em tempo oportuno. Eu falhei, isso mudou alguma coisa? Eu vou diante do trono da graça. O Senhor falou esses tempos atrás comigo: graça sobre graça, graça sobre graça,
quando vocês têm uma medida de graça, e antes que essa medida acabe, que ela não acaba, mas quando você precisar de uma medida, Deus te dá uma medida nova. Graça sobre graça, infinitamente mais, abundantemente mais. O nosso Deus é um Deus de abundância. A Bíblia diz que Ele, com o amor com que muito nos amou, Deus é rico em misericórdia. Deus não é rico em julgar, Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em absorver, em não sentar. Por isso, querido, que quanto mais nós ministrarmos sobre a graça de Deus, eu vejo isso pela fé em nome de Jesus, os viciados vencendo os vícios. Porque se tem uma coisa que um viciado quer, querido, é vencer o vício. Você nunca vai conversar com ele e ele vai dizer: nossa, ainda mais os que conhecem a palavra de Deus. Eu trabalhei 13 anos numa casa de recuperação. Você não sabe, talvez você saiba a luta de uma pessoa largar o crack. Uma pessoa abandonar aquele vício que se tornou parte dele mesmo, do seu sentimento, das suas crenças. O seu corpo físico está a todo momento gritando: mais uma picada, mais uma dose. E eu vejo a palavra da graça enchendo a vida deles de esperança, de sonho, dizendo: você é liberto, não dizendo que precisa uma obra ser feita, mas dizendo: você já é liberto, você já é liberto dessa condenação, o Senhor perdoa todos os seus pecados, nada pode te prender nesse buraco. Amém. Porque o Senhor nos visitou nos nossos buracos, querido. Cada um aqui já teve num buraco. Só você e Deus sabe o buraco que Ele te tirou. Só eu e você e Deus sabe os buracos que Ele nos tirou, querido. Mas a Bíblia diz lá em Efésios que aquele que subiu ao céu antes desceu às partes mais baixas da terra. Deus está... Não tem buraco que Deus não entre, querido. Não tem buraco que Jesus não entre lá, sem nenhum tipo de... que eu posso usar uma palavra aqui? Sem nenhum tipo de receio de entrar lá. Porque a religião fala: olha, o Senhor não está lá naquele lugar. Você vai para tal lugar, o Senhor não está lá. Certo tipo de ambiente, o Senhor não vai estar lá. Como assim, gente? Nós vamos pregar que o Senhor não está lá? Se você estava num buraco, Ele entrou lá. Meu Deus! Como? Eu tenho dito para todas as pessoas que eu encontro, eu falo para elas: o Senhor está lá, o Senhor está aí com você. Na hora da picada, na hora de você usar a droga, o Senhor está aí. Se você abrir o seu coração, um momentinho que seja, a luz vai entrar. A luz vai raiar nessa escuridão, né? Nós lemos aqui, olha o que nós lemos aqui. Meu Deus, olha versículo 6 do capítulo 4. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Gente, vamos meditar no que Jesus fez, irmãos. Vamos olhar para Jesus o tempo todo. E a maior arma do inimigo é colocar o véu, para que nós ficamos impedidos. A maior arma do inimigo é colocar o véu, para que nós
ficamos impedidos de ver o Senhor. E quando não vemos o Senhor, nós começamos a fabricar. Paulo falou aqui, não adulterando a palavra de Deus. O que é não adulterar a palavra de Deus? Não é inventar moda. É não inventar moda. Olha o que ele diz aqui no versículo 2. Pelo contrário, rejeitando por vergonhoso as coisas que se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Pela manifestação da verdade. Aquilo que Deus te diz. Aquilo que Ele planta dentro de você, querido. Que seja hoje pequeno, aos olhos naturais, o que Deus está te falando hoje. É tão importante, de suma importância, porque você vai e pode já estar enfrentando um momento que o que Deus te diz é a segurança para a sua vitória. O que Deus me diz é a segurança da vitória. Por isso que a nossa luta não é para vencer. A nossa luta é permanecer no que Deus diz. Porque ali já está a vitória garantida. Já está garantido. E o inimigo colocando o véu, ele quer tirar essa verdade de dentro de nós. Tirar essa verdade de dentro de nós. Nos ofuscar. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A pessoa, se ela não vê Jesus no lugar que ela está, querido, como é que faz, Simeão? Se não vê Jesus no lugar que ela está, e se ela for para a religião, lá tem um monte de regra, você primeiro tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer, deixar, fazer. Enquanto a coisa é tão simples. Querido, veja o que o Senhor fez. Paulo está falando que nós somos ministro da nova aliança. Fomos feitos ministro da nova aliança. Ou seja, nós falamos do que Jesus fez. A nova aliança foi estabelecida na cruz do Calvário. Aquilo que Jesus executou na cruz. E nós somos ministros, nós ministramos, nós vivemos isso, ministramos isso. Paulo falou, será que eu preciso de carta de recomendação para recomendar a mim mesmo? Porque estava entrando outros apóstolos aqui na igreja de Corinto, e estava querendo a recomendação de Paulo, para poder ouvir Paulo, E Paulo falou, não, vocês é o fruto do nosso ministério. Vocês é a carta escrita no nosso coração, o nosso negócio aqui não foi feito, não é assim... Foi feito pela letra não, querido. Foi no Espírito. E o que é no Espírito permanece. Eu vou repetir, você não pediu para repetir, mas o que é no Espírito permanece. Aleluia! E a Bíblia está falando sobre aqui que o ministério da condenação teve a sua glória, mas quanto maior glória será o ministério do Espírito, o ministério da justiça. Irmão, eu não sou do ministério da condenação, não. Sou não, irmão. Não sou, meu querido. E vocês também não são. Nós não somos do ministério da condenação. Para a morte.
Meu Deus. A pessoa sai da igreja mais pesada do que entrou. Tem pessoas que falam assim: não, você tem que vir para a igreja e ser confrontado. E sair daqui confrontado. Você já foi alguma vez na presença de Deus, de Jesus, e saiu de lá confrontado? Não, me responda. Você já foi na presença de Jesus e alguma vez você saiu de lá confrontado? Sim, Júnior, saí. Ele me confrontou. Eu estava em pecado e ele me confrontou, falou para mim, parecendo que você conseguiria sair desse pecado, né? Que você conseguiria vencer esse pecado. Como ele vai imputar algo sobre nós, se ele já carregou sobre ele? Como ele vai imputar alguma coisa sobre nós, sendo que ele já carregou sobre ele? A Bíblia diz que ele carregou todas as nossas iniquidades, e do nosso pecado ele não lembrará mais. Jesus não fica lá, você vem para a presença dele, ele fica te lembrando, não. Você fez isso, né? Quem faz isso é o acusador, quem faz isso é o inimigo, e todas as vezes que ele vem tentar fazer isso com você, ele vai perder o tempo dele, porque você não está debaixo da lei, e a Bíblia diz que a lei suscita o pecado. O que suscita o pecado não é a graça, o que suscita o pecado é a lei. Ah, mas a graça então é justificativa para o pecado. Bebe da graça e vive no pecado. Eu quero ver se você consegue. Bebe da graça, experimenta a graça e tenta viver no pecado. É dois caminhos distantíssimo, porque imagina comigo, querido, eu e você, com certeza você já lutou contra um pecado, ou vários pecados. Tenta você na sua luta, tentando não pensar naquilo, tentando não fazer aquilo, tentando não mentir, tentando não fazer, tentando, e de repente você descobre que você não precisa mais tentar. Você descobre que você já é liberto desse pecado. Primeiro passo, o medo do pecado desaparece da sua vida. Quando o medo desaparece, querido, a fé se manifesta. Porque o medo impede da fé agir. O medo impede da fé agir. E quando Jesus falou isso comigo: Júnior, você está querendo vencer algo que eu já venci por você. Ele falou desse jeito comigo: você está tentando vencer algo que eu já venci por você. Querido, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 2, que havendo ele feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra de Deus. Assentar fala de assentar fala, quando você termina um serviço, você assenta e diz: ó, acabou. Quando ele se assentou, ele descansou na obra dele na cruz. Por isso que há um descanso para o povo de Deus, diz Hebreus. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, que quem crê, entra no descanso. Não é quem faz entra no descanso, é quem crê. Efésios capítulo 1 fala que nós estamos assentados com Ele, porque nós entramos numa obra que nós não fizemos, mas Ele nos colocou dentro da sua obra. Isso é graça, querido. Isso é a graça de Deus. É Jesus não imputando sobre nós aquilo que nós merecíamos. E não só isso, não só não imputando, mas Ele nos dando aquilo que nós também não merecíamos. Ele não imputou sobre nós aquilo que nós merecíamos. E não só isso, mas também nos deu aquilo que nós não merecíamos.
E a lei, ela está sempre ensinando que você precisa merecer, sim. É tão sutil, irmãos. Tem tantos irmãos cansados, irmãos honestos, filhos de Deus honestos, que querem o Senhor. Paulo falou assim: irmãos, eu não sei o que eu faço, tem hora que eu prefiro ser separado de Cristo por causa dos meus irmãos, os israelitas. Paulo estava falando desse momento que eu estou falando para você. Eles têm zelo de Deus, eles têm zelo, mas não com entendimento. Eles não entenderam a cruz, eles não entenderam a graça. E por não entender, muitos deles queriam implantar sobre o Evangelho a lei. E a luta de Paulo foi sempre essa. Se você ler as cartas de Paulo em Gálatas, Efésios, Filipenses, Paulo falou lá aos Gálatas: se vocês vos deixar circuncidar da graça, vocês caíram. E se vocês querem cumprir a lei, só alguns aspectos da lei, você tem que cumprir tudo. Porque se você não cumprir tudo, se você descumprir uma vírgula, algo da lei, você já acabou. Acabou. Se não cumprir tudo, acabou. Então, querido, Jesus, Deus, vendo isso lá do céu, vendo essa situação, Ele disse: não, eu vou ter que ir lá. Vou ter que ir lá na terra cumprir. Porque meus filhos não conseguem cumprir. A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Romanos, Paulo explicando sobre isso, ele disse: todos pecaram e carecem da glória de Deus. A lei serviu Simeão para dizer para você: Simeão, você precisa de um Salvador. E a partir do momento que o Salvador veio e você recebeu Ele, acabou a função da lei. Acabou o objetivo da lei. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Se você está em Cristo, acabou a lei. Acabou a condenação, acabou o medo. Acabou. Por que vamos insistir ministrando sobre a lei? Vamos insistir ministrando sobre o abandonar o pecado? Querido, eu nunca mais digo isso. Eu digo: Ele já venceu. Você precisa se ver vencido em Cristo Jesus. Porque se você crê dessa maneira, querido, você vai viver toda essa realidade. Isso é uma realidade no nosso dia a dia. Isso entrou dentro de mim. Entrou dentro de mim e é interessante. Eu tenho 18 anos de cristão. 18 anos de cristão, há 1 ano e meio, isso entrou dentro de mim, mudou meus conceitos, mudou a minha forma de pensar. Eu li a Bíblia, eu li o Novo Testamento quase em 3, 4 dias. Uma nova fome, uma nova sede gerou dentro do meu espírito. Parece que eu não conhecia a palavra. Porque aí a palavra começou, eu vi a graça por toda a Bíblia. Esses dias eu escrevi um texto um tempo atrás, diz: o interessante não é que as pessoas não encontram a graça na Bíblia, irmãos. Como não encontrar a graça na Bíblia? Leia o Salmo 107 para você ver. Lê sobre Abraão para você ver. Abraão, a Bíblia diz que Abraão viu o dia de Jesus e se alegrou. Ele viveu na graça, enquanto a graça ainda não existia há 2000 anos, não sei quantos mil anos atrás. Por isso que ele é chamado o pai da fé. Porque não existe fé na lei, querido. Na lei não existe fé. Meu Deus, na lei não existe fé. Existe fazer mesmo.
o merecer mesmo. Por isso que a Bíblia diz lá, Paulo em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos mediante a fé. Quanto mais graça nós ministrarmos, mais fé vai ter nesse lugar, mais fé vai ter no seu coração, mais fé você vai ter na sua casa, mais fé no seu ministério, mais fé em tudo, todas as áreas da sua vida. Isso é tão simples, simples, simples. É tão simples. Foi um Meu Deus, a justiça de Deus, Ele me aceita como eu sou. Porque Ele não vê o Júnior, Ele vê Jesus. Assim como Ele pode se alegrar em mim, eu posso me alegrar em mim. Eu vejo essa obra completa em mim. Como eu não vou ver essa obra completa nas pessoas? Você para de lidar com as pessoas como que se algo precisasse acontecer. Você começa a lidar com as pessoas como algo já aconteceu. Você é um proclamador. Por isso que você fala, você é liberto, não baseado em você. Paulo falou, não que essa capacidade vem de nós. Porque por muito tempo nós andamos na nossa capacidade, nós tentamos fazer a obra de Deus, nós tentamos andar em santidade, nós tentou até orar muito, tentamos jejuar muito. Conhece a graça de Deus que você vai ver o que é orar. Porque você não está orando ali para merecer, você não está orando ali porque se você não orar, Deus não vai te ouvir. Se você não orar, você tem nada a ver com isso. Orar tem a ver com receber. Orar tem a ver com receber. Não em você dar, é você receber. Meu Deus, não tem a ver com você dar. Tem a ver com você receber. Tiago fala que todo dom perfeito vem do alto. Meu Deus. Dom fala de presentes. Vem do alto, do Pai das luzes. Paulo falou assim, eu criei, por isso eu falei. Então nós vamos falar, querido. Os viciados são libertos. As prostitutas são amadas. Os homossexuais são libertos. Veremos isso. As pessoas chegando perto, ou Deus te levando para perto das pessoas, para você destilar essa graça, para você derramar graça sobre a vida delas, ao ponto delas não quererem ir embora de perto de você, ao ponto das pessoas dizer... A Bíblia diz que nós somos o perfume de Cristo, nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Então aonde você vai, Cristo vai. Aonde você entra, Cristo vai. Não se veja nesse lugar, não é você que está chegando. Por isso que os demônios vão embora, as trevas vão embora, querido. Por isso tal confiança, por isso tal expectativa. Por isso tal esperança, porque não está em nós, está nele. É tudo sobre ele, é tudo, e nós vamos todos os dias dizer glórias a Deus, glória a Jesus. Nunca vamos roubar a glória dele, porque ele nos encheu com essa glória. Nos encheu com essa glória. Porque a Bíblia diz que se o ministério da morte teve tal glória, quanto maior será a glória do ministério do Espírito.
que não é mais escrita em tábuas de pedras, mas é escrito dentro do seu coração. Já não é mais algo sobre o que nós teremos, é algo sobre o que nós nos tornamos. Eu me tornei o perfume de Cristo. Eu me tornei o corpo de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Nós somos Cristo aqui nessa terra. Por isso que a Bíblia diz lá, se vocês ressuscitou com Cristo, não pensai nas coisas aqui da terra, pense nas coisas lá do alto. Pense nas coisas do alto. Você está falando das coisas do alto, você anuncia as coisas do alto. Você é o portador do céu. Quanto maior glória. Meu Deus, quanto maior glória. Nós não podemos de nós mesmos, por isso que nós confiamos no Senhor, para que as pessoas recebam essa glória, entenda a graça de Deus, e se vê libertas, transformadas, porque a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, nós somos transformados de glória em glória. Por isso que a vida no Espírito ela é dinâmica, ela não para. Ela não para, ela é dinâmica. Ela se renova. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor, naquilo que Ele fez em Cristo, renovam. O inimigo vem contra você e pensa, dessa vez eu peguei ele, eu peguei ela, mas ele vai te encontrar renovado, ele vai te encontrar de pé, ele vai te encontrar fortalecido, ele vai te encontrar, querido, com as mãos erguidas, com a palavra da fé na sua boca, no seu coração. Você não vai estar confessando derrota, você não vai estar murmurando, você não vai estar, querido, dando má notícia. Você não vai estar, querido, anunciando as coisas da terra, você vai estar falando do céu. Por isso que Paulo começa a dizer aqui vários adjetivos, várias coisas aqui no capítulo 4, versículo 8, sobre somos atribulados. Porque ele fala que esse tesouro, Simeão, está em vasos de barro, para que a excelência do poder, olha o que ele diz aqui, temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Meu Deus do céu, a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Aí ele começa, somos atribulados, porque nós somos vasos de barro. Porém, olha o que o poder faz, somos atribulados, mas não angustiados. Não tente, isso aqui é impossível, uma pessoa ser atribulada e não angustiar. Isso é impossível. Psicologicamente, cientificamente, é impossível. Por que as pessoas estão entrando em depressão, estão tomando remédio? Porque elas estão se autoanalisando, se vendo, se autoconhecendo. Não existe conselho na Bíblia para se autoconhecer, irmão. Lá sempre está falando para a gente conhecer o Senhor. Só para se auto-morrer.
Ou se auto-morrer, ficar angustiado, ficar para baixo. E tem aqueles que ficam soberbos, que se acham, porque eles conseguem fazer, e o que eles fazem aparece, recebe o louvor dos homens, eles se acham. Mas Jesus falou assim, lá no capítulo 11 de Mateus, capítulo 10, ele diz: Pai, graças eu te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Sabe a questão da graça, querida? É porque você e eu temos que nos tornar pequeninos. Nós vamos desaparecer. Na graça não existe mais eu. Paulo falou assim: já não vivo eu, já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu. Muitos não recebem a graça porque eles vão ter que diminuir. Vão ter que diminuir, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Deus resiste, porque Ele ama. Deus corrige o filho que ama. Essa soberba vai te levar à loucura. Nabucodonosor virou bicho, porque ele: olha o meu império, olha o que eu fiz, olha a glória do meu império. Virou bicho, querido. Foi viver debaixo de orvalho, de comer grama, tolo. Depois ele reconheceu: ao meio disso tudo que eu estou vivendo, Deus ainda vem até a mim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar glória a Deus. Ele foi sábio depois, ele: vou dar glória a Deus. Eu vou dar glória a Deus. A Bíblia diz que Herodes morreu porque não deu glória a Deus. Foi comido de bicho. Ele estava se exaltando, hein? Os exaltados serão humilhados. E os humilhados serão exaltados. Aleluia. Deus resiste o soberbo, querido, mas dá graças aos humildes. Revelaste essas coisas aos pequeninos, aos que sabe que não sabe, aos que sabe quem ora em línguas? Quem ora em línguas é aquele que sabe que não sabe. Para você orar em línguas, você tem que se tornar humilde, queridos. E se há soberba no seu coração, nesse processo de faxina, vai aparecer. Aparece. A sujeira no copo, às vezes está aqui parada aqui, e aí quando começa a pôr água, já viu uma caixa d'água? Caixa d'água, o fundo da caixa d'água está sujinha de poeira lá embaixo. Aí quando a água acaba, aí remove a sujeira, ela vai para cima. Aí você tem que lavar a caixa d'água. Mas se você continuar pingando água, vai transbordando, transbordando, transbordando. À medida que medires, será medido. Sacudida, transbordante. Deus é um Deus de abundância, irmão. Meu Deus, Deus é um Deus de abundância. O Senhor é um Deus de abundância. Ele não fica com mais ou menos. Por isso que a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele há de concluir. Ele quer ver, ele já se vê, ele vê você em Cristo Jesus.
Ele não descansa, ele não para. Como que se, não, tá bom assim não. A Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora. Alguém aqui já viu a luz da aurora? Vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. É meio-dia. A luz da aurora, ela dá cedinho, 6:30. Aí vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. A hora que o sol está no meio aqui, ó, meio-dia. Dia perfeito. Do meio-dia para trás, para a tarde, o sol já começa a se recolher, até ele se pôr. Então, com Deus não tem mais ou menos, não tem, querido. Deus te libertou, não, metade. Deus tirou essas coisas, as outras não. É tudo. É tudo. E o bom da graça é que tudo que ele conquistou na cruz é nosso, é tudo. O faraó falou assim para Moisés, não, vai vocês e deixa as crianças, não, é tudo. É todos. É as crianças, é os anciãos, é as mulheres, é os homens, é todos. Por isso que o Senhor trabalha, Ele faz nas todas as áreas, é casamento, é criação de filho, é no trabalho, é tudo. Não tem só, Deus fez só naquela hora, um Deus trabalhou na área financeira, outros trabalhou não tem isso não, querido. É todas as áreas. Todas as áreas, é tudo. Não vai ficar nada, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus que falou isso. Não ficará, Jesus falou assim, toda árvore que o meu pai plantou vai ser arrancada, vai ser tudo. Por isso a importância de orar em línguas, porque no processo de arrancar dói. Tem muitas pessoas aí que começaram a orar em línguas e no momento da dor parou. E o momento da dor significa intensifica. Se você orava 2, existe uma graça de Deus para você orar 4. E eu tenho dito, Deus tem dado uma graça sobre ouvir e crer para orar. Deus enviou uma graça, porque, querido, sem a graça de Deus, nós não conseguimos orar. Desde quando eu nasci de novo convertido, eu sempre orei, Senhor, me dá graça para orar. Sempre. A minha primeira oração foi, Senhor, me ensina a orar. Não sei orar. E eu trabalhava na casa de recuperação, e eu lá lavando vasilhas, sem saber que eu orava em línguas para me edificar. Isso foi no ano de 2000, eu orava em línguas, porque nós na casa de recuperação, nós ficávamos assim, fulano, eu já fiz isso, contando sobre o passado, né? Aí um dia lendo a Bíblia e orando, eu falei assim, em vez de eu ficar conversando daquilo que eu já fiz, que eu deixei de fazer, os assuntos lá eram assim, roubei televisão, eu já roubei isso, eu já fiz isso, já fiz isso. Quem fez mais? Quem era mais pecador, mais sujo e qual o sangue de Jesus limpou mais? Aí eu falei, em vez de eu ficar falando dessas coisas que eu já fiz, eu vou orar em línguas. Eu não conhecia nadinha sobre orar em línguas e edificar a sua fé. Eu simplesmente tive essa ideia de orar em línguas. Eu tive, né? E eu lavando as vasilhas lá, chora, coraloba, até doía o queixo, tanto orar. Os meninos ficavam olhando assim, que esse chuno é doido, moço. Fica o dia inteiro. Aí depois a gente conheceu que quanto mais você orar em línguas, mais você edifica a sua fé. Você está falando com Deus. Não há homens.
Visto que em espírito você está falando do mistério. Quais mistério que eu estou falando? Cristo em vós, a esperança da glória. Quando você está orando em línguas, você está falando Jesus com seu espírito o tempo todo. Por isso que a oração em línguas é a oração da graça. Nós não recebemos a oração em línguas como presente. E a oração em línguas é uma oração 100% respondida. Sabe aquela oração em português que você faz, sabe se vai ser respondida? A oração em línguas é 100% respondida. Às vezes não é a resposta que você está esperando, mas é a resposta que você está precisando. Às vezes você está orando em línguas para Deus enviar aquele cheque, aquela oferta, e Deus está orando lá dentro de você, olha, o tanto de humildade que eu estou plantando dentro dele. Dentro dela, o tanto de soberba que eu estou arrancando dela, arrancando dele, que seria um tropeço para ele nos anos que há de vir. Estou arrancando esse pensamento impuro, essa maneira impura de agir. Querido, por isso que com motivação correta, ou com outro tipo de motivação, nunca pare de orar em línguas. Não pare de orar em línguas. Não pare, não pare, não pare. Amém? É isso que eu queria compartilhar com os irmãos, em nome de Jesus. Senão nós fica aqui, irmão, nós fica mesmo. Já é 9h30. Deus abençoe os irmãos. Se alguém trouxe oferta, está ali o gasofilastro. Amanhã tem oração novamente, 7h30, 19h30, sábado. Domingo é nosso culto de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, Deus abençoe.